Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de redação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios das populações indígenas no Brasil, tudo bem? Olha só, é uma temática que, claro, também envolve direitos humanos, porque olha para uma minoria do país, né? Primeiro vamos um pouquinho para a questão histórica. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil em 1500, estima-se que havia cerca de 3 milhões de índios. Em 1650, ou seja, apenas 150 anos depois, esse número já tinha sido reduzido para 700 mil. Então a gente vê como o contato, por exemplo, com o colonizador foi extremamente nocivo para as populações indígenas. E dessas, apenas 5% viviam no litoral. A maioria vivia no interior, principalmente em regiões como a da Amazônia. Hoje, qual é a situação do índio? Primeiro, que do ponto de vista econômico, as populações indígenas estão mergulhadas na pobreza. 1 em cada 4 indígenas latino-americanos vive na pobreza, segundo dados do Banco Mundial, né? O crescimento populacional, entretanto, voltou a acontecer principalmente depois da promulgação da Constituição de 1988. Por vários motivos, né? Por exemplo, o aumento no número de demarcações de terras contribuiu para isso. Também, um fator que contribuiu para essa volta do aumento do número de índios foi a questão da autodeclaração do censo, ou seja, muitos que até antes da Constituição não se declaravam como índios, passaram a fazê-lo. Então, isso fez com que o número crescesse em relação aos censos anteriores. E a situação da terra também para o índio? Porque quando a gente fala do índio, claro, a gente pensa na questão da desapropriação, a gente tem que pensar na questão dos conflitos com grandes fazendeiros. Veja, atualmente há 704 terras indígenas reconhecidas ou em reconhecimento, segundo a FUNAI. Mas o processo de regularização é conflituoso, sempre há resistência dos grandes proprietários rurais, de grandes fazendeiros, né? A própria questão da demarcação nos últimos anos caiu bastante nos governos Lula e Dilma. Muita gente nem sabe disso. A quantidade de demarcações praticamente foi zero, então caiu bastante. O último governo que realmente propiciou um número maior de demarcações de terras indígenas foi o governo FHC. E aí, claro, quando a gente pensa na terra, a gente tem que pensar que a terra deve cumprir uma função social, gerar trabalho e renda ou ser mantida como reserva ambiental, que é uma reivindicação dos índios, né? No Brasil, as grandes propriedades, que representam apenas cerca de 2% dos imóveis rurais, ocupam quase metade da área própria para a agropecuária. Então a gente vê aí minifúndios e pequenas propriedades correspondem a quase 91% dos imóveis. Então a gente vê como a concentração de terras é absurda no Brasil. Agora eu vou te mostrar um gráfico que mostra um pouquinho dessa concentração dos latifúndios. A fonte é o INCRA, né? E são dados de 2016. Olha comigo na tela, você percebe aí que por regiões, né? Então no norte a gente tem aí 18,3 mil imóveis numa área de 84 milhões e meio de hectares. Já no centro-oeste nós vamos ter aí 39 mil, quase 40 mil imóveis para 100 milhões de hectares. No nordeste a gente tem 15 mil imóveis, né? 15,5 mil para uma área de 31,9 milhões, quase 32 milhões de hectares. No sudeste 13 mil imóveis para 15 milhões de hectares e no sul 3,9 mil imóveis, 4 mil imóveis para uma área de 2,8 milhões de hectares. A gente percebe aí que há uma concentração muito grande no centro-oeste, né, que pega ali uma região de Mato Grosso, onde tem uma força muito grande agropecuária, e também na região norte, tá? Ora, também a gente pode pensar nos conflitos que há entre o MST e ruralistas, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado nos anos 80, é a principal entidade de luta pela reforma agrária e, claro, em alguns momentos também, dentro do MST, nós temos muitos índios que lutam por isso também, tá? Vamos dar uma olhadinha agora num outro gráfico
que mostra, por exemplo, o número de índios no Brasil de 1991 até 2010, a quantidade de demarcações, onde vivem esses índios. Vamos dar uma olhadinha comigo. Primeiro, olha aí esse gráfico, o número de índios no Brasil de 1991 para 2010, e a gente vê que houve uma evolução considerável, né? Saímos de 306 mil que se declaravam índios em 91 para quase 900 mil em 2010. Lembrando que esse dado é do IBGE, são os últimos dados do último censo que foi realizado em 2010, né? Onde é que vivem esses índios? 42% vivem fora das terras indígenas, 57,7% vivem em terras indígenas. E aí, olha só, quando a gente olha para as demarcações de 95 até 2016, a gente percebe que houve muitas demarcações no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Tivemos terras demarcadas e homologadas. No governo Lula, esse número aí caiu em torno de 40%, e no governo Dilma praticamente um desastre aí no que se refere às terras demarcadas e homologadas. Você pode comparar pelo gráfico, tá certo? Bom, se a gente olhar agora para o passado, olhar um pouquinho para a ideia dos índios, né? A origem do nome índio é porque os portugueses acreditaram que tinham chegado às Índias e por isso designaram os moradores daqui de índios. Começou assim. É preciso entender que, embora a gente use o nome índio, esse nome índio acaba por designar muitas comunidades que são povos muito diferentes. Então, assim, não dá para pensar que índio é tudo igual. Não. O nome pode até ser o mesmo, mas são muitas diferenças. Diferenças entre as relações entre as tribos, diferenças na economia, diferenças no casamento, diferenças nas relações de amizade. E, claro, quando os portugueses chegaram aqui, obviamente o contato não foi muito pacífico, mas a gente também não pode pensar apenas naquela luta do bem contra o mal. O colonizador era malvado e matou o índio que era bonzinho. Essa visão romântica, obviamente, não aconteceu no primeiro período. Os portugueses também encontraram aqui índios que praticavam antropofagia, índios que eram inimigos de outras tribos, então eles se matavam mutuamente. Então não foi aquele contato romantizado do bem contra o mal ou de uma forma tão simplista. Mas sem dúvida alguma, o poder da pólvora foi muito maior do que o das flechas, né? E claro, outro fator também que serviu para dizimar populações indígenas foram as doenças infecto-contagiosas, né, que foram devastadoras para muitas tribos indígenas. Os índios, claro, nos deixaram heranças, né? Nos deixaram heranças na culinária, quem não gosta de uma tapioca, quem não gosta de uma pamonha, né? Deixaram também, em relação à cultura, a vida em comunidade é uma coisa própria das comunidades indígenas, né? A própria questão da nudez, né? Como se vê a nudez que choca o mundo ocidental muitas vezes, é vista com muita naturalidade entre os índios. Até a cultura do banho diário, não é? Os europeus, quando chegaram aqui, não tinham o hábito de tomar banho todo dia, não é? Inclusive, em alguns países que são muito frios, esse hábito continua vigente, né? Não tomam banho todo dia, diferentemente dos índios. E claro, se você aí do outro lado toma banho todo dia, provavelmente você tem influência indígena também, não é, na sua vida. Ora, a pintura corporal como um elemento significativo, tanta gente que gosta de tatuagem, os índios viviam tatuados, né? As diversas crenças, né? Os índios eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, acreditavam nas forças da natureza, então eles nos deixaram uma herança cultural muito grande, tá? Vamos dar mais uma olhadinha agora para a gente terminar em alguns dados. Esses dados aí são retirados de órgãos oficiais, como o IBGE, como o INCRA, por exemplo, para a gente compreender. Do ponto de vista linguístico, olha só, hoje 150 é a estimativa da quantidade de dialetos nas tribos indígenas que existem no Brasil. 250 é a média de falantes por língua. 37,4% dos indígenas continuam falando seu idioma nativo e 17,5% não são versados em português. Então a gente pode dizer também que o índio deixa uma contribuição muito grande do ponto de vista linguístico, né? Aí eu lembro a você que agora, em 2017, estamos comemorando 40 anos da fundação da FUNAI. Embora seja uma data significativa, não há muito o que comemorar não, tá? A própria FUNAI funciona com apenas 36% do efetivo que precisaria para dar conta dos trabalhos que a ela são designados. Então a gente vê que é um órgão que, de certa forma, está abandonado pelo governo, tá? Em 1961,
um pouco antes da criação da FUNAI, nós tivemos a criação da primeira reserva indígena no Brasil, que é o Parque do Xingu, tá? Hoje, os índios enfrentam alguns problemas, por exemplo, a influência das igrejas pentecostais nas comunidades, né? Essas igrejas pentecostais levam para as comunidades indígenas a noção do pecado e, por causa disso, favorecem até mesmo o suicídio entre populações indígenas. Claro, também o problema da demarcação de terras, os conflitos contra os grandes empresários do agronegócio também são problemas que precisam ser vencidos pelo índio, tá certo? Então você teve aí um panorama sobre a questão indígena. É preciso, claro, pesquisar, não é? E também você pode fazer uma referência na sua redação à arte. Você pode lembrar que a primeira geração do romantismo é chamada de indianista, então você tem lá autores como José de Alencar que valorizaram o índio, se lembrar de uma obra como Iracema. Você pode também falar um pouquinho na sua redação sobre a arte no sentido da pintura. A gente lembra a primeira missa no Brasil, um quadro de 1861 do pintor Victor Meirelles, né? Um quadro que mostra uma relação muito pacífica entre os portugueses e os índios. Então é possível também tratar da arte e da literatura no seu texto. Isso é sempre desejável para que você tenha uma abordagem bem ampla e, claro, consiga os pontos necessários para uma boa redação, tá bom? Lembra sempre aí, recomenda o nosso canal para os seus amigos. Qualquer dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site, professormenelau.com, e, claro, esteja sempre aqui no nosso canal dando uma olhadinha nas aulas e aprendendo um pouco mais. youtube.com/Curso Menelau. E não se esqueça, a gente te ajuda a chegar à universidade. Grande abraço, pessoal, tudo de bom e a gente se encontra na próxima aula.